Boa tarde, meu nome é Nilziran, eu faço parte da equipe formada pelo Marcos Paulo, pelo Jonas, Lidmar, Lidnaura, Maria Benedita, e vim aqui apresentar o roteiro, né, da Pro2, solicitada pela professora Rafaela. A atividade Pro2 consiste em uma produção voltada para uma visita ao museu. Essa visita teria como objetivo, né, difundir a divulgação científica. Para tanto, partiu-se da perspectiva de pegar os alunos de uma sala de 8º ano, em que está se aplicando o conteúdo sobre planta, em especial angiospermas e os órgãos reprodutivos das plantas, e desse momento partiu-se para a elaboração de uma atividade prática. Como seria essa atividade prática? Essa atividade prática, ela consiste em fazer uma visita virtual ao herbário virtual Reflora, do Rio de Janeiro, onde foi-se a sala de informática da escola, Anaí Furtado, juntamente com os alunos, onde a gente pôde adentrar no ambiente virtual do Reflora e observar como conhecer um pouco da diversidade da flora brasileira. Em especial, nesse caso, o nosso objetivo era buscar fundamentos para elaborarmos a produção de exicatas. E para isso precisávamos de quê? De ver como é que acontece, como é que se elabora, como é que se conserva as espécies de flora, né? Para estudos, para eventuais estudos. Essa elaboração feita por biólogos e botânicos, né? Que são feitas e são guardadas em um lugar chamado herbário. Então, o nosso foco foi o herbário. Como se dá a herborização? A partir desse momento que se conhece como é que funciona a herborização, a gente vai partir para uma aula prática que seria a produção de exicatas. Mais informações sobre o procedimento e o roteiro está no Siguema, à disposição daqueles que quiserem ver como é que se procedeu. E depois dessa visita, tem toda uma metodologia de elaboração dessas exicatas e que ficará ao cargo do nosso colega de equipe, Marcos Paulo, que vai detalhar como se deu esse trabalho. Outra coisa, só salientando, né, partimos da temática, né, evolução e vida, né, do 8º ano, o título Produção das Plantas, Reprodução das Plantas, o tema Reprodução das Angiospermas e o subtema ficou com conservação e preservação das espécies. Daí a importância de irmos a um herbário, mesmo que seja de forma virtual, para fundamentar as nossas teorias e colocá-las em prática. Agora eu passo a palavra para o meu colega Marcos Paulo para maiores explicações. Pessoal, boa tarde, turma. Vocês viram na nossa aula anterior, né, que nós trabalhamos com a questão das angiospermas. Vocês viram as principais angiospermas que nós estudamos na aula anterior, não foi, turma? Então, nós fomos ao entorno da escola, vocês puderam ver, acompanhar, estudamos as principais angiospermas no entorno da escola, vocês lembram, né, turma? Então, a gente foi ao entorno da escola, viu as principais angiospermas, viu a questão da conservação e da preservação das espécies vegetais, estudou elas bem detalhadamente. Então, agora, nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer uma atividade prática. Essa atividade prática é uma atividade que nós vamos agora nos dirigir ao laboratório daqui da escola, em que nós vamos visitar o site Reflora, né, que é o herbário virtual do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
E nós iremos agora, sob a minha orientação, também a orientação do técnico do laboratório aqui da escola, vocês vão ver essas principais plantas angiospermas que nós vimos aqui no entorno da escola, que nós estudamos aqui em sala, e vocês vão ver, fazer essa visita ao herbário virtual aqui da escola, aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é do herbário virtual. Então, a gente vai estudar, vocês vão ver o cuidado que se tem, como é feito o manuseio, como vocês vão manusear, vocês vão ver as partes, tudo isso numa plataforma online que vocês vão fazer interação. Então, eu peço, pessoal, que vocês façam comparações das essicatas que vocês vão fazer o manuseio virtualmente com as plantas que a gente estudou, fazendo comparações das plantas vivas. Então, pessoal, agora que a gente já foi ao laboratório, a gente viu, fez o manuseio, fez as comparações das essicatas com as plantas vivas correspondentes, a gente fez as perguntas, fez o manuseio, nós iremos agora só sistematizar o que a gente estudou. E a gente vai ver aqui em classe o processo de herborização, tá? Então, pessoal, vocês podem observar aí, ó, na imagem, vocês estão vendo aí o processo de herborização. O que é o processo de herborização? Como foi visto lá, vocês viram essas imagens lá no herbário virtual. Então, herborizar consiste numa série de quê? De procedimentos, principalmente na questão da prensagem, da secagem, que vão preceder essa inclusão dessa espécime na coleção do herbário. Então, pessoal, vocês viram lá, e o que quer dizer essa prensagem? O que é, professor? Professor, o que significa essa prensagem? Essa prensagem são os exemplares que são desidratados, como vocês viram lá no laboratório, viram lá no site do Reflora, e viram lá que eles são desidratados e são prensados após o ato de coleta. Vocês viram como é feita a coleta, e no final do dia de trabalho. As plantas que foram coletadas, as amostras que foram coletadas, elas vão passar por esse processo de prensagem. E essas folhas, elas vão ser cuidadosamente colocadas sobre os jornais dobrados, como vocês viram. Aí vocês estão vendo os materiais, vocês estão vendo o alicate, vocês estão vendo as plantas que foram colhidas, colocando sobre o jornal em cima, todos os materiais. E esses materiais, vocês já sabem que eu já pedi para vocês, já solicitei que vocês trouxessem, e nós já temos aqui na escola também para nós fazermos a nossa atividade prática. Aí vocês estão vendo aí um processo das macroalgas, né? Que estão sendo montadas aí também nesse processo de herborização. Aí vocês estão vendo aí o processo de secagem das coletas, que deve começar o mais cedo possível após o final, né? A fim de quê? De evitar as quedas das folhas, das flores, principalmente porque as flores, ela é importantíssima para que fique ali nesse registro. É muito importante que, quando a gente vai colher as nossas plantas angiospermas aqui no entorno da escola, que se elas tiverem folha, é importante que a gente colha essas plantas com as flores, né? A secável, mas aconselhável, é aquela feita em estufas. Vocês viram as estufas como são montadas lá no herbário virtual, como vocês viram. Aí vocês estão vendo aí o processo de armazenamento. Aí nós estamos aí vendo aí a questão da montagem. Eu quero que vocês, turma, prestem bastante atenção nessa parte aí, que é a questão da montagem e do registro e inclusão dos exemplares de um herbário. Que vocês viram que após a secagem, que foi colocada a folha de jornal por cima das espécimes, é feita a montagem das essicatas, que é isso que vocês vão fazer aqui nas nossas próximas aulas. E aí é feita a questão do registro do herbário, que é feito, como eu expliquei para vocês, é colocado o nome científico, o nome popular. Vocês viram que nós levamos para o laboratório o nome científico das angiospermas que a gente estudou, para que vocês possam fazer esse processo na próxima aula e que fique todos os dados coletados na cartolina das etiquetas. As etiquetas elas vão ser coladas, né, perto aí da cartolina. Aí as amostras das microalgas, que é um assunto que nós vamos estudar mais na frente, elas vão ser condicionadas em meio líquido, né, e frascos e a capacidade variada, né, e cada ela vai receber um número de registro. Esse número de registro é um tombo. Se nós fôssemos no laboratório, se nós fôssemos no herbário, por exemplo, o Rosa Moschel, que é da Universidade Estadual do Maranhão, nós iríamos fazer um manuseio de essicatas que são demonstrativas, né, que não pertencem ao tombamento. Então, no caso, essas aí, como vocês estão vendo, elas estão tombadas. Então,
Então, todas as essicatas elas são tomadas. Se nós fôssemos no herbário presencial, nós iríamos fazer o manuseio das essicatas demonstrativas, que é próprio para esse fim. Aí nós temos aí a questão da organização e manutenção de um herbário, em que são feitos os exemplares, eles podem ser organizados de variadas maneiras, em ordem alfabética, de famílias, por categorias de plantas, por gêneros, espécies, ou então qualquer outro sistema de classificação que os botânicos acharem assim necessário. Aí nós estamos vendo aí onde são armazenados aí a questão das essicatas, que aí estão em armários próprios, acondicionados, organizados. Aí a gente pode perceber, não sei se dá de vocês verem, mas está em ordem alfabética. Aí tem a questão dos manuseios. Como é que a gente vai manusear? Aí você pode perguntar, professor, como é que a gente manuseia essas essicatas? Tem algum cuidado específico para manusear? Tem, pessoal. As essicatas são manuseadas com cuidado, mantidas sempre na horizontal. No caso do manuseio de algumas basidiomas, elas aconselham a utilização de uma pequena câmara úmida, então é feito com todo cuidado para que não danifique a essicata, principalmente a espécie ali que está sendo demonstrada, justamente para não perder as suas características essenciais, né? E como é que é a dinâmica de um herbário? Vocês viram lá no herbário virtual. Então, além de receber o material pelos pesquisadores da própria instituição, ele serve para identificação e são feitos doações de outros herbários. Por exemplo, do Reflora que vocês viram, tem várias espécies ali, várias essicatas do mundo todo, né? Então, vocês viram ali que é um grande acervo. Certo, pessoal. Agora que vocês já viram, nós já estudamos. Então, na próxima aula, que no caso é amanhã, nós vamos fazer uma essicata para ser levada para casa. Nós vamos novamente ao entorno da escola, vamos colher essas plantas angiospermas da preferência de vocês, e aqui em grupo nós vamos fazer as essicatas básicas, que é para levar para casa, para os pais de vocês conhecerem, para vocês levarem para os pais as experiências, os conhecimentos que vocês obtiram na nossa visita virtual e também aqui nas nossas aulas. Vai ser trabalhado em grupo, mas cada qual vai fazer a sua, tá bom? Até a próxima aula e muito obrigado.